Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre ti. Amém, meus queridos? Vamos iniciar o estudo de Apocalipse, reiniciar, né? Paramos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Agora iremos iniciar o Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amém, meus queridos? O que é a espada aguda de 2 fios? A espada aguda de 2 fios é a palavra de Deus, né? Hebreus 4:12, onde diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito e juntas e medulas, e ela também é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém, meus queridos? No versículo 13 diz assim, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Meus irmãos, olha que coisa terrível essa igreja, o que Deus classifica ela. Deus fala que eles habitam onde está o trono de Satanás. O que significa isso, meu irmão? Significa que esta igreja ela tinha um sistema de idolatria muito forte, se declarava cristão, mas, porém, eles aceitaram o mundo entrar dentro dela, o sistema de idolatria, o sistema de Roma. Então, eles passaram a ser considerados um povo aonde colocaram o seu trono, onde eles passaram a habitar, aonde estava o trono de Satanás. Terrível, né, meus irmãos? Eles retêm o nome de Deus, não negam a fé, e ainda nos dias de Antipas, a fiel testemunha de Deus, o qual a Bíblia diz que foi morto entre eles, onde Satanás habita. Bem, irmãos, há muitos relatos, estudos, né? Alguns até teólogos afirmam que Antipas pode ter sido traído pelos irmãos daquela igreja, ou por aquela igreja estar em Pérgamo, e era um lugar ali onde era aquela cidade muito contaminada, e pela idolatria, como Antipas não aceitou, né, o sistema de pecado, então ele foi morto ali pelo aquele sistema romano, ou, né, pode ser também que os próprios irmãos traíram Antipas e entregaram para ser morto. Então, tem algumas linhas de pensamento em relação a Antipas, mas enfim, Antipas ele foi morto porque ele não aceitou o sistema de idolatria daquele tempo. Então Antipas ele era realmente fiel a Deus. Amém, meus irmãos? E Pérgamo era uma cidade onde tinha muita idolatria, né? E alguns afirmam até que pode ter sido alguns irmãos ali que foi contra Antipas, ou por um motivo ou outro de inveja, entregaram Antipas para ser morto. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Verso 14 diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Tá, irmãos? Então, Balaão não pôde amaldiçoar Israel, mas ensinou Balaque a, a lançar idolatria para os filhos de Israel e a prostituir e fornicar com as mulheres. Sendo assim, o povo de Israel enfraqueceu, né, e Deus afastou a presença do povo de Israel, e aonde Balaque aproveitou essa falha do povo de Israel e invadiu, e ali conseguiu êxito em relação ao povo de Israel. Então, como não podia ser amaldiçoado por Balaão, Balaão deu esse conselho a Balaque para que enfraquecesse o povo de Israel. Verso 15 diz assim, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Os nicolaítas é porque eles eram conhecidos, tá, meus irmãos, por aceitarem
várias mulheres, vários casamentos. Então, o povo nicolaíta era um povo que aborrecia Deus também. Arrependa-te, pois, quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca do Senhor é palavra de juízo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, meus queridos. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Meu Deus, irmãos, né? Agora aqui é forte. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Irmãos, Deus, Senhor Jesus, ele tem os olhos como chamas de fogo. Por quê? Porque o fogo ele penetra em todo lugar. Amém, meus irmãos? Até o mais íntimo coração. E o pés como sidos reluzente, um latão reluzente, significa pisadas de justiça. Pelas suas pisaduras somos sarados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Verso 20: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Irmãos, quando está falando que eles toleravam Jezabel, ou seja, o espírito de Jezabel, não aquele espírito que fica vagando, mas assim, eles aceitavam aquilo que as obras de Jezabel estavam dentro daquela igreja, o que Jezabel fazia, que era idolatria, tá? E dele tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. 22. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Meu Deus, olha só, irmãos. Então Deus, o Senhor Jesus, prometeu colocar alguns membros daquela igreja em cama, né? E até mesmo morrer, né, meus irmãos? Lá em 1 Coríntios 11, nós vamos ver mais por finalzinho ali, onde Jesus fala: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e até mesmo que dormem. Tá vendo, meus irmãos? Então, não é brincadeira a pessoa fazer a obra de Deus de qualquer maneira, né? Então a pessoa ela tem que ter uma vida em santidade e obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus, que estudo abençoado, né, meus irmãos? Está ficando muito forte. E ferirei, vamos aqui para o verso 24. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, irmãos, às vezes tem na igreja alguns cristãos, né, que preservam a doutrina, preservam as coisas de Deus. Não sei se vocês já observaram, sempre na igreja tem alguns que são espirituais, andam em retidão com Deus, e outros, né, que andam de qualquer maneira. Toda igreja vai ter isso. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, Senhor Jesus, né, meu irmão? Então, a presença, a glória de Deus, né? O Senhor Jesus será a nossa salvação, o nosso rochedo para todos sempre, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém, meus queridos? Então, terminamos mais uma jornada aqui do Apocalipse, tá bom? Encerramos então o Apocalipse capítulo 2 e depois estaremos estudando o Apocalipse capítulo 3.